Muito bom dia mais uma vez, cumprimentando sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O primeiro painel do nosso evento tem como expositores o ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, o presidente do Conselho Federal da OAB entre os anos 2013 e 2016 e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB e também coordenador deste evento, Marcos Vinícius Furtado Coelho, professor José Maria Coelho de Portugal Martínez del Peral, vice-reitor de Planejamento, Coordenação e Relações Institucionais da Universidade Complutense de Madrid. A densidade intelectual deste espaço dispensa as ênfases retóricas, tendo em vista e considerando os nomes dos expositores daqui já declinados. Portanto, sigo imediatamente a passar a palavra ao primeiro expositor, que será o ministro Gilmar Mendes, que terá inicialmente o tempo destinado para a sua palestra de 20 minutos, ministro. O senhor tem a palavra e fique à vontade para falar da mesa ou da tribuna, de onde o senhor se sentir mais à vontade. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar inicialmente o nosso mediador, moderador e presidente da mesa e presidente do Conselho Federal da OAB, José Alberto Beto Simonetti. Cumprimentar também a mesa, composta pelo professor Martínez, pelo nosso colega e amigo vice-presidente do STJ, Luiz Felipe Salomão, e pelo presidente do Conselho Federal de 2016 e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, nosso amigo ministro, doutor Marcos Vinícius. Cumprimentar o ministro Lewandowski, que, como nós vimos, acabou de proferir uma palestra magna, realmente pautando-nos aqui sobre a temática que vai no mundo global e também no mundo institucional. Cumprimentar, em nome de todas as mulheres advogadas, Guilmar, minha mulher, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores presentes e dizer da alegria, presidente Beto, presidente Marcos Vinícius, de mais uma vez nos encontrarmos aqui na Complutense para discutir temas caros à civilização e muito caros também aos nossos países. Todos nós sabemos que o mundo hoje arrosta desafios extremamente difíceis e muito provavelmente inéditos. Certamente temos enormes desafios pela frente e todos nós, com algum grau de responsabilidade, temos pensado o que podemos fazer para evitar aquilo que hoje é uma manchete contínua nos jornais e nas publicações do dia. A ordem é o caos, a desarrumação, a desordem, a partir, inclusive, daquilo que o ministro Lewandowski acabou de expor, uma ordem internacional que está sendo substituído por algo que nós não sabemos bem de que se trata. Também nos nossos países temos vivido enormes desafios. Não são pequenos os desafios que nós temos tido, inclusive para a manutenção da ordem constitucional. Certamente, da Europa vêm-nos exemplos
também preocupantes, que ocorre na Hungria, Romênia, Polônia, Turquia. Em suma, são dados bastante preocupantes que comprometem aquilo que nós já imaginávamos pacífico no que concerne aquele conceito que timbramos de democracia constitucional. Podemos falar algo do Brasil, que passou, não faz muito, por um teste de estresse. Nós vivemos nos últimos 4 anos do governo anterior alguma coisa daquilo que se reproduz no mundo. É até curioso, professor Martínez, que tivemos no Brasil o 8 de janeiro, um pouco mimetizado no 6 de janeiro americano, com consequências igualmente graves. E vivemos durante o período que vai de 2019 a 2022 e 2023, vivemos desafios que talvez poucas jurisdições constitucionais no mundo tenham vivido e suportado. Não foram poucos os desafios adensados pelo gravame, já foi aqui en passant mencionado pelo ministro Lewandowski, da pandemia. Todos nós, brasileiros, sabemos que a Constituição de 88 fez um ousado experimento institucional, para usarmos uma expressão cara também ao brasileiro e professor de Harvard, Mangabeira Unger, de um experimento institucional criando um sistema único de saúde, integrando as 3 estruturas de poder ou de governo, federal, estadual e municipal. Diante das desinteligências sobre como tratar da pandemia, nós tivemos tensões incríveis nesta seara. O governo federal apostando que a pandemia não representaria mais do que um pequeno problema. Chegou-se a dizer que seria uma gripezinha. A imunidade de rebanho resolveria o problema. Todas as outras autoridades vendo que o problema era mais grave. E esta questão foi amplamente judicializada. E coube ao Supremo Tribunal Federal o papel de arbitrar este delicado conflito, fazer a constatação de fatos legislativos e de prognoses num contexto bastante obscuro, bastante difícil. Fortalecer a posição de estados e municípios vis-à-vis ao poder central, porque era neles que repousava a responsabilidade pelo atendimento às pessoas, ao fim e ao cabo, para atendimento aos doentes nos hospitais e nas terapias intensivas. Foi, sem dúvida, um grande desafio, enorme desafio, que também
envolveu o tribunal num grande conflito político, porque o tribunal questionava, de alguma forma, aquilo que se acostumou chamar de políticas públicas do governo federal. Só para que os senhores tenham uma ideia, já na fase final deste processo, coube ao tribunal, diante das negaças e vacilações do governo federal, determinar o início do processo de imunização. Coube a ninguém mais, ninguém menos do que ao ministro Lewandowski dar a primeira decisão que fixou prazo para que se iniciasse o processo de imunização. Justiça seja feita. E os desafios prosseguiram. Também no que concerne à continuidade do processo democrático. Tivemos desde o início a negação o questionamento do sistema eleitoral de votação eletrônica. Um sistema que já há mais de 20 anos funciona e que nos orgulha. Temos eleições no Brasil todo, um país com muitas assimetrias. Não obstante, às 6, 7 horas da noite, nós já sabemos o resultado das eleições nacionais. Mas nos últimos tempos se engendraram dúvidas sobre o sistema eleitoral e ataques sistemáticos ao Tribunal Superior Eleitoral. E o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral se uniram na defesa comum da institucionalidade. E não foram poucos os ataques. Um ministro da Defesa, que também era general do Exército, fazia comunicações constantes, perguntando sobre como funcionavam as urnas eletrônicas. Aqui até uma ironia: o sistema eletrônico desenvolvido no Brasil contou com a expertise dos grandes institutos de ciência militares, o ITA, o IME. Não obstante, agora aparecem essas dúvidas. E hoje nós entendemos, depois de todas as investigações, que as dúvidas nada mais eram do que um projeto para, eventualmente perdidas as eleições, se manter no poder pela justificativa de que as eleições não tinham sido bem conduzidas. E aqui, o Supremo Tribunal Federal, e especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do seu presidente de então, ministro Alexandre de Moraes, cumpriram um importante papel e a jurisdição constitucional em sentido amplo soube defender a democracia. O tema deste painel é a questão da jurisdição constitucional e divisão de poderes. E esse é um dos temas centrais do debate hoje no mundo. O populismo, normalmente, como sabemos, não aceita a ideia de democracia constitucional. Vale-se da remissão
e da referência direta ao apoio popular. Entre nós havia o dístico segundo o qual, ministro Cássio, que eu cumprimento, Supremo é o povo, portanto, não o Supremo Tribunal Federal, mas Supremo é o povo. Ele dita as regras, repudiando-se claramente qualquer ideia de democracia constitucional. Enfatizada esta ideia de democracia constitucional no texto de 1988, cujos 37 anos nós celebraremos daqui a pouco. É muito curioso que este texto constitucional cria talvez uma das mais amplas jurisdições constitucionais que o mundo conhece, com o chamado controle concreto ou incidental, com o controle abstrato de normas de maneira bastante ampla, com os recursos de amparo também de índole amplíssima, e isto passa a ser amplamente contestado neste novo ambiente. É muito curioso registrar que a Constituição de 88, por exemplo, cria um mecanismo, um controle praticamente completo das chamadas omissões inconstitucionais, para pôr cobro exatamente as omissões legislativas ou administrativas que afetem direitos fundamentais. Mas, em tempos mais recentes, o tribunal passou a ser criticado por atuar exatamente de maneira supletiva em casos que tais, quando se verificasse omissão legislativa ou mesmo omissão administrativa. Normalmente nós sabemos que quando se fala que um tribunal é ativista, nós não estamos o elogiando, né? Nós o estamos criticando ou apontando algo de indevido na divisão de poderes. Mas a Constituição de 88 no Brasil cobra do tribunal, se não uma posição ativista, uma posição proativa para corrigir as omissões legislativas e as omissões administrativas. Se ficássemos só no exemplo da pandemia e das perplexidades havidas naquele instante, certamente nós veríamos que uma atitude mais inerte por parte do tribunal teria agravado o quadro de caos que vivenciamos naquele momento. Aproveito para cumprimentar meu colega e amigo Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Então, vivemos um momento desafiador e veja que o Brasil, proporcionalmente, perdeu vidas significativas. Foram 730 mil mortos. Não fora a ação do tribunal, provavelmente muito mais mortes teríamos tido. E certamente o tribunal se orientou pelo dever de ação que decorre da Constituição. O mesmo se pode dizer da defesa da democracia. Estou convicto hoje que a Constituição de 88 plasmou também, um pouco na linha da Constituição alemã
de 1949, uma ideia de democracia ativa, defendente, militante, que se mostra intolerante com aqueles que são intolerantes para com a democracia. E isso talvez, ou essa leitura, ou essa compreensão, tenha sido importante para que tivéssemos ou encerrássemos essa quadra com êxito. Nós poderíamos estar aqui, muitos de nós, possivelmente eu, ministro Lewandowski e outros, estar aqui contando a história de uma debacle. Como nós fomos defenestrados do poder. Mas a gente está aqui a contar uma história de êxito. Como a jurisdição constitucional soube resistir e vencer e enfrentar as diatribes de uma tendência autoritária, totalitária. Muito obrigado. Agradeço a participação do ministro Gilmar Mendes nesse painel, que rememora momentos muito recentes da nossa história, contando sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na luta e na resistência pela defesa democrática do nosso país, fazendo um adendo à fala do ministro, com sua permissão, da participação inequívoca da Ordem dos Advogados do Brasil, que esteve presente ao Estado brasileiro, esteve presente à sociedade brasileira, não faltou ao Supremo Tribunal Federal e também ao Tribunal Superior Eleitoral em nenhum momento na história recente do Brasil. Portanto, só com a sua permissão, fazendo essa referência à nossa instituição. E com muita alegria passo a palavra ao ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Bom dia. Quero dizer da minha alegria de estar aqui com tantos juristas, colegas, amigos, sendo tão bem recebidos nessa grande universidade. Portanto, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao vice-reitor Del Peral por essa acolhida generosa e também agradecer aos organizadores do evento, tanto o presidente Beto Simonetti, como o sempre grande amigo, sempre batonier Marcos Vinícius, e ao Rony, que também, em conjunto com toda a equipe da Escola da Advocacia, organizaram esse encontro. Me permitam também uma saudação. Tivemos duas magníficas exposições iniciais sobre os aspectos macro, do ponto de vista político, jurídico, sobre a atuação da jurisdição constitucional, tanto por parte do ministro Lewandowski, com profundidade, analisou diversos aspectos dessa situação global, e agora o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, com uma visão mais aprofundada da situação brasileira, nos brindaram com belíssimas exposições. Eu já proponho aqui uma visão um tanto diferente e complementar. Eu pretendo fazer uma abordagem muito rápida, já vim falar em pé, para também sinalizar a todos que não vou cansá-los, mas pretendo fazer uma abordagem primeiro sobre o papel dos precedentes, já que o temário geral do nosso encontro é segurança jurídica e jurisdição constitucional, falar um pouquinho sobre precedente e também sobre a situação desses dois tribunais, tanto a nossa Corte Constitucional, o Supremo,
e a situação atual do Superior Tribunal de Justiça. Não sem antes, eu também preciso fazer, muito brevemente, um registro de satisfação pela presença do ministro Cássio, tanto do Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, quanto ao Andrei, representando a Polícia Federal. Temos as maiores autoridades hoje presentes aqui no nosso encontro. Uma saudação muito especial aos meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, desse grande tribunal que é o STJ, os meus queridos amigos e ministros Mauro Campbell, que também é corregedor, está emprestado agora ao Conselho Nacional de Justiça, Corregedor Nacional de Justiça, ao ministro Benedito Gonçalves, que é também o diretor da nossa escola de formação, e aos colegas aqui, me permitam não observar a ordem de antiguidade, mas pelo que eu fui percebendo, temos uma grande quantidade de ministros, presidente Beto, do STJ prestigiando o encontro, os ministros Belize, Buzzi, Sebastião, Reinaldo, Joel, Teodoro, Afrânio, Marcelo Navarro, Cueva, Schietti. Todos esses colegas fazem comigo no dia a dia ali a diferença na interpretação da matéria infraconstitucional. Também um registro muito breve do ministro Messias, que tem estado conosco ali direto na defesa da União, do presidente Vital do Rego. Tivemos uma experiência grande quando ele era senador, trabalhamos juntos no que hoje é a nossa lei da mediação e a reforma da lei de arbitragem. Tenho boas lembranças desse período. Em nome dele, eu saúdo todos os ministros do Tribunal de Contas da União. Também me permitam aqui uma referência aos colegas do Rio de Janeiro, tribunal de onde eu sou oriundo. Peço que todos se sintam saudados na pessoa do presidente Ricardo Couto. E uma referência a todos os presentes nesse encontro, que é o encontro da ordem, ao qual nós, magistrados, acompanhamos e debatemos num âmbito institucional, com toda a dedicação, mas eu vou saudar a todos, também representando a força das mulheres, nas pessoas da doutora Daniela Borges, que é coordenadora dos presidentes, e da presidente da seccional do Rio de Janeiro, a doutora Ana Tereza. Peço, portanto, então, que todos sintam-se saudados nessa brevíssima introdução. Como eu disse, eu vou falar muito brevemente sobre dois aspectos, dividindo essa exposição em duas partes. A primeira sobre a questão dos precedentes e o seu papel no capítulo Segurança Jurídica. E depois uma palavra sobre os números que nós temos hoje e o funcionamento tanto do Supremo quanto do STJ, que fazem o papel e o controle do sistema, tanto de constitucionalidade quanto no sistema infraconstitucional. Bem, nós estamos agora tentando lidar com o sistema de precedentes. Ele é relativamente novo para nós. Muito embora, não é, Bruno, já há uma tentativa desde o Império, dos decretos 12684 de 1875 e o 6142 de 1876, de estabelecer um sistema de precedentes no nosso país. Porém, para nós, Del Peral, é ainda um trabalho que se inicia um pouquinho antes do Código de Processo Civil e se consolida com o Código de Processo Civil, perto de 10 anos agora, um sistema de precedentes num país de civil law, que é a nossa estrutura, não é? Nós temos o princípio da legalidade estrita e estamos produzindo precedentes que nós chamamos um sistema de precedentes à brasileira, porque, como nós sabemos, temos uma diferença muito grande entre o sistema da Common Law, onde foi criado e é ambientado
os precedentes, né, onde tem os stare decisis, e é muito simples, porque uma mesma situação assemelhada desafia as mesmas regras e fundamentos que se utilizou num outro julgado. Todo mundo entende essa linguagem. Olha, se teve o mesmo fundamento para se julgar assim num determinado caso, em situação semelhante, é a mesma regra que vai ser aplicada. No nosso caso, nós temos, diferente dos stare decisis do sistema de precedentes dos países, sobretudo Estados Unidos e Reino Unido, onde há uma federação forte, nos Estados Unidos há uma federação forte, no nosso caso, nós tivemos aí inúmeras dificuldades até se chegar a esse sistema atual que garante segurança jurídica efetivamente, que é o sistema de precedentes. Isso porque o nosso Estado, o nosso país, não se formou com uma federação forte. Ao contrário, nós tivemos aí uma dificuldade enorme, primeiro pelo Império Português, de se manter a unidade nacional. Então, nós temos no Brasil um cipoal de legislação federal muito forte, e não os estados legislando sobre vários temas, como é o caso da Federação Americana. O que resulta em que nós temos hoje 18 mil juízes e tribunais interpretando uma mesma lei federal. Portanto, isso gera uma diversidade de interpretações, tanto do ponto de vista constitucional como do ponto de vista infraconstitucional, com as diferenças dos dois sistemas, diferenças muito latentes. No caso da civil law, nós temos um direito codificado, nós temos juízes profissionais, nós temos um processo escritural com atos múltiplos dentro do processo, nós temos os recursos, uma pleiade de recursos, a prova é destinada para o juiz, enquanto no outro sistema o direito é consuetudinário, os juízes são basicamente instituídos para tribunais do júri, nós temos a oralidade no processo, nós temos uma redução drástica de recursos, a prova é produzida para as partes, de modo que há uma diferença brutal entre os dois sistemas, e é por isso que nós estamos exatamente nesse momento lidando com essa situação e criando esse sistema de precedentes à brasileira. Foi feita uma pesquisa, eu não me canso de mencionar esse dado, porque ele é muito interessante, com os juízes brasileiros, uma pesquisa em 2019, feita pela Associação de Magistrados, onde se perguntou aos juízes se eles seguiam os precedentes. E, curiosamente, 52% dos juízes disseram que não seguem os precedentes, porque isso amarra a prestação da jurisdição, afeta a independência judicial. Mas, por outro lado, a maciça maioria, quase 90% dos juízes, disseram: não, eu reconheço que o precedente ele estimula a segurança jurídica e confere celeridade ao processo. É um paradoxo que nós precisamos resolver, fazendo com que os juízes tenham consciência plena do quanto representa a utilização desse sistema. No caso do Superior Tribunal de Justiça, como eu disse aqui, nós fomos encarregados pela Constituição da República, a sua criação, o nosso tribunal nasce e a sua história se confunde com a Constituição Cidadã de 88, o destino quis que o nosso tribunal interpretasse a maioria dos diplomas legais surgidos a partir da redemocratização do nosso país. Então, nós que cuidamos de interpretar o Código de Defesa do Consumidor,
o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Lei de Recuperação Judicial, Propriedade Industrial, Estatuto da Infância, Marco Civil da Internet, Lei de Proteção de Dados, uma cipoal de legislação que é o nosso tribunal que faz a sintonia fina, a última palavra nessa matéria, de modo que, a partir mesmo da Constituição e depois com a emenda 45, que se tenta ali também criar a súmula vinculante para o STJ e acaba naufragando essa ideia, mas, sobretudo, a partir desses marcos, o tribunal ganhou respeitabilidade e um papel central no sistema de precedentes. Eu separei aqui, presidente Beto, e depois encaminho para todos, para publicação, se for de interesse da OAB, todos os principais precedentes do tribunal a partir de 1989. Começou com um precedente da relatoria do ministro Salvo de Figueiredo, em 89, onde ele traça a distinção entre companheira e concubina. Foi o primeiro grande julgado do STJ, e até no ano passado, a relatoria da ministra Regina Helena, um precedente onde ela analisa a importação da cannabis sativa para fins terapêuticos. Então, nós temos aí um histórico de mais de 35 anos de precedentes, e depois eu entrego para o exame da direção desses trabalhos. Essa é a ideia que eu queria passar sobre a importância do sistema de precedentes. O segundo aspecto é relacionado à situação atual de ambos os tribunais. Se nós pegarmos o caso do Supremo Tribunal Federal, e eu tenho aqui a tabela em números do acervo, não trouxe para exibição, porque achei mesmo que o auditório não comportaria, mas nós temos aqui uma extraordinária pirâmide dos números do acervo dos ministros do Supremo. Ministro Lewandowski, ministro Gilmar, ministro Cássio. O pico de acervo do Supremo, de 150 mil processos, é em 2006. A partir de 2006, ele começa a cair até chegar ao número de 19 mil. Hoje, praticamente todos os processos que entram no Supremo saem no mesmo ano. E o resultado disso, se nós analisarmos quais as consequências, a primeira foi uma na qual o ministro Gilmar trabalhou muito, que foi a repercussão geral e a consequência da emenda 45, que foi regulamentada em 2006, pela Lei 11.418. Hoje são quase 1.500 temas afetados para julgamento do Supremo. O impacto disso foi enorme. Nós vimos de 150 mil para 19 mil processos, com o julgamento praticamente em tempo real. O segundo aspecto que fez com que o Supremo tivesse essa agilidade e permitisse julgar tantas matérias é o uso das tecnologias. Seguramente, a partir da presidência do ministro Dias Toffoli, foram introduzidos plenário virtual, inteligência artificial, e isso, sem dúvida nenhuma, representou um decréscimo no número de recursos. Também o sistema de análise pela presidência do Supremo é um sistema de análise e triagem muito eficiente. 73% já caem nessa análise inicial. Então, a taxa de congestionamento hoje do Supremo Tribunal Federal é menor do que 20%, é a menor do país. Essa é a situação hoje do Supremo. Já o STJ, nós realmente temos um problema sério de explosão de demandas. No último ano de 2024, nós recebemos quase 600 mil recursos, o que representa, pelo que nós julgamos lá
praticamente 600 mil recursos, dá uma decisão a cada 4 minutos e meio, para cada ministro, se considerarmos os dias úteis. Foi o número que o presidente Benjamin escreveu num artigo recente. Nós temos, a despeito de tanto trabalho que isso representa, nós recebemos quase 600 mil, julgamos um pouco mais, 600 e poucos mil, sem falar nos recursos internos e sem falar nas repetições dos julgamentos, mas nós temos um problema, que é o de que a grande maioria do Aresp e do Resp, eles não chegam a ser conhecidos. Quase 70% desses recursos não são sequer conhecidos pelo tribunal, o que significa dizer que nós não estamos apreciando o mérito. O tribunal não está, o tribunal está enxugando o gelo, na verdade, não examina a questão infraconstitucional como a Constituição pressupôs, dado o volume explosivo de causas que chegam ao tribunal. E aí nós temos uma perspectiva, para além da gestão, para além de tudo que se tem feito, o plenário virtual, os juízes em apoio, nós temos a perspectiva da relevância da questão federal. E aí, presidente, nós fizemos uma simulação. A Fundação Getúlio Vargas, não é isso, Sidney Gonzalez? Num centro de pesquisa que eu tenho a oportunidade de coordenar, realizou uma pesquisa para que nós não ficássemos no empirismo de dizer, olha, relevância resolve, relevância não resolve. Eu, ministro Belize, trabalhamos nessa pesquisa sobre qual o impacto da emenda 125 que cria a relevância para o STJ. Porque a emenda 125, como é do conhecimento de todos, criou hipóteses de relevância presumida. Ele não precisa demonstrar relevância, o recorrente, para o recurso subir. São os casos que a própria lei prevê, que a própria Constituição prevê. Hipóteses, são 5 hipóteses de relevância presumida. Nessa perspectiva, nós fomos ver esses 5 incisos, quanto isso representa de distribuição hoje para o STJ. Então, pegamos os processos penais, estão fora da relevância presumida. As improbidades administrativas, os processos penais não entram no sistema de relevância. A improbidade administrativa, sistema de relevância presumida. Os recursos com o valor da causa superior a 500 salários mínimos, que é o inciso 3º, também tem relevância presumida. E os recursos providos, porque eles justamente representam aquilo que a relevância vai significar para o tribunal. Isso dá, eminentes advogados, eminentes colegas da magistratura, isso representa quase 35% só de causas com relevância presumida, o que significa dizer que desses 600 mil recursos que sobem, 35% continuarão subindo. Somente o restante vai ser objeto da análise da relevância para se aferir o cabimento do recurso e a atuação do tribunal. Com isso, nós carregaríamos racionalidade para o sistema e para a função prevista na Constituição para o Superior Tribunal de Justiça. Eram essas as considerações que eu queria trazer, colocando à inteira disposição aí ao longo dos debates. Novamente, parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil por essa iniciativa. A internacionalização do debate tem um significado muito especial, porque o pessoal costuma dizer, mas não faz debate lá no Brasil sobre esses diversos temas? Fazemos sim, fazemos lá e queremos também conhecer o sistema de direito comparado. É muito importante para que juízes, advogados possam estabelecer essa troca de informação e essa troca de ideias. Sem ela, nós não conseguimos avançar num mundo
em que estamos em transformação do analógico para o digital. As nossas constituições, no mundo inteiro, passam por essa transformação do analógico para o digital. Portanto, essa troca de experiência, esse momento onde, numa academia com essa magnitude, como é a Complutense, nós podemos aí nos aperfeiçoar. Sem juízes bem preparados, sem advogados qualificados, não há efetivamente um Estado de Direito. Portanto, então, de parabéns à Ordem pela realização desse encontro. Muito obrigado. Ouvimos o ministro Luiz Felipe Salomão, que traz alguns temas muito importantes para o debate. Dentre eles, traz o sistema de precedentes. E a advocacia, ministro, ela é uma permanente apoiadora de que os tribunais cumpram os sistemas de precedentes. Eu comentava há pouco com o ministro Gilmar que nós teríamos certamente uma dinâmica completamente diferente da que temos hoje se os tribunais se ativessem ao cumprimento do sistema de precedentes. Quanto aos números que abarrotam os nossos tribunais, sobretudo no caso aqui trazido por Vossa Excelência, o STJ, que já acumulamos mais de 600 mil processos em determinado momento no STJ, a advocacia não tem responsabilidade dolosa, diria assim, no grande acúmulo desses processos. Pelo contrário, a advocacia tem sido parceira da justiça brasileira e construindo com Vossa Excelência e com os demais colegas seus do STJ, ministro Belize, ministro Benjamin, ministro Mauro Campbell e tantos outros, temos tentado construir um sistema que é o filtro de relevância, como bem Vossa Excelência também expôs em sua apresentação. Dizer que a advocacia ela não tem absolutamente nenhum preconceito em debater essa matéria, como foi o sistema já em funcionamento no Supremo Tribunal Federal de repercussão geral, que vem dando boas saídas e boas alternativas e diminuindo de forma satisfatória o número de processos em curso no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos que ter, na verdade, é não o preconceito, mas sim a preocupação de que a advocacia não seja excluída durante esse processo. É só isso que nos aflige. No mais, continue contando com a nossa cooperação e assim seguiremos. Agradecendo mais uma vez por sua brilhante palestra e iniciativas aqui trazidas. Passo a palavra com muita honra e alegria ao querido amigo e irmão Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente sempre do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que também falará, pelo tempo que lhe é destinado nesse painel, da bancada ou da tribuna. Como assim preferir, fique à vontade. Vossa Excelência tem o tempo que desejar. Bom dia a todas as colegas advogadas, colegas juristas que aqui estão presentes, da magistratura, colegas advogados, magistrados, membros do Ministério Público. Vou inverter os papéis. Os ministros falaram em pé, o advogado falará sentado, para fazer diferente. Na verdade, vou cumprir com muita satisfação um protocolo inicial, que já se fala no Brasil de superar esse protocolo inicial, de saudar novamente todos que já foram saudados. Mas como muitos vieram de tão longe, que é o nosso país, e acolheram o convite da Ordem, permitam-me ainda não seguir este protocolo que entendo que é o mais adequado. Primeiro, saudar o Zé Maria Coelho, que é o nosso vice-reitor, aqui presente, que é meu primo, que eu descobri agora. Eu sou Coelho do Brasil, ele é Coelho aqui em Madrid. Temos uma irmandade a ser descoberta, mas certamente o ideal de defesa da democracia, do Estado de Direito, né, da civilização, dos valores civilizatórios já nos une como família. Saudar o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que tanto na academia como na magistratura tem
inegável contribuição e um papel fundamental para a ascensão político-científica do direito constitucional no Brasil, para a afirmação dos valores constitucionais. Muito honra este evento a presença do ministro Gilmar Mendes, que é, como todos vimos em sua exposição, um profundo defensor do Estado democrático de direito em nosso país. Saudar o ministro vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, meu querido amigo, já de longa data, sempre amigo da advocacia, sempre preocupado com as prerrogativas da classe no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Parece até o ministro do 5º Constitucional lá presente, como é o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Mauro Campos. Na pessoa dos dois, permito-me todos os ministros do STJ sintam-se cumprimentados. Saudar o meu querido amigo e irmão Beto Simonetti, que preside a mesa, e, de forma histórica, é o primeiro brasileiro a ser reeleito presidente da OAB Nacional em tempos democráticos. O último eleito foi na década de 60, reeleito presidente da Ordem, o que demonstra a sua liderança. E, no momento de tanta polarização no Brasil, ele conseguiu, imaginem, a reeleição com voto de todos, absolutamente todos os conselheiros federais da OAB, o que merece uma salva de palmas por esse fato histórico. E vejam que a votação é secreta. E foi unânime. Aprovar que é a unanimidade inteligente da nossa OAB. Vimos com muita proficiência a fala do ministro Ricardo Lewandowski, que desde quando ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, fez com a OAB grandes lutas em favor da democracia brasileira, do Estado de Direito. Tantas foram as pautas naquele momento. Eu presidi a Ordem, com muita honra tive a sorte de tê-lo como presidente do Supremo Tribunal Federal e sempre ouvia a advocacia brasileira. Lembro-me bem de que dizíamos à época que advocacia e magistratura são duas asas do mesmo pássaro. O pássaro é a prestação de jurisdição de qualidade. Essas duas asas devem ir bem. E Dr. Paulo Gonet, humanista, Procurador-Geral da República que está presente, eu digo que acrescenta o Ministério Público para dizer que é um tripé, o tripé da defesa do Estado de Direito. Quero saudar a minha Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da Rose Moraes, secretária-geral, que se viu muito bem em sua exposição, a Daniela Borges e o Rafael Lara, que são coordenadores do Colégio de Presidentes, e eles foram, e na pessoa deles, eu saúdo todos os presidentes aqui presentes e conselheiros federais. Saúdo o ministro Cássio Nunes Marques, que representa a inteligência dos juristas do Nordeste do Brasil no Supremo Tribunal Federal, os organizadores do evento, Dr. Maneira, grande tributarista, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rony Pros Duarte, que é um incansável defensor, lutador pelo conhecimento jurídico da advocacia. Presidente Vital do Rego, em sua pessoa, saúdo também os ministros Benjamin Zimmerler e Bruno Dantas e os demais membros do TCU. Jorge Messias, advogado-geral da União, um colega de longa caminhada, sempre com grandes desafios antes e hoje, e agora com essa tarefa de defender o país num momento tão especial e delicado. A partir das falas do ministro Lewandowski, do ministro Gilmar Mendes e também do ministro Salomão, podemos perceber dois pontos. O primeiro, que vivemos, sem dúvida alguma, uma crise de legitimidade, uma crise das instituições, uma crise democrática, que se chama de erosão democrática ou erosão constitucional. Mas eu vejo uma outra fala vendo o copo meio cheio. É que nós podemos afirmar que temos a prevalência da ideia da supremacia da Constituição e do ideário de uma democracia constitucional. Após os horrores que vivenciamos
Na primeira metade do século passado, com as guerras, com o nazifascismo, os regimes autoritários, a humanidade fez um consenso e entendeu que a guerra deveria ser substituída pelo consenso, pelo diálogo, pelo entendimento, e que o direito do mais forte deveria ser substituído pela força do direito, e que o Estado democrático de direito, que a ordem constitucional, a democracia constitucional, haveria de ser o ideário a prevalecer. E penso que esta ideia permanece ainda e deve permanecer predominante. E esse é o papel dos tribunais constitucionais, assegurar a prevalência da Constituição. O ministro Gilmar Mendes bem destacou, em momentos de crise como a pandemia que vivenciamos, e como também a própria discussão sobre a democracia, a prevalência da democracia, faz-se necessário reafirmar os valores democráticos. E é preciso sim ter uma democracia militante. Não é possível não responder aos ataques à democracia. E bem foi dito sobre o paradoxo de Popper, no sentido de que temos que ser intolerantes contra quem é intolerante com a democracia. Quem não defende a democracia, quem quer extirpar a democracia, quem quer retornar ao nazifascismo, não pode ter a tolerância da democracia sob pena da própria democracia ser aniquilada. Esse é um ponto, sem dúvida alguma, a ser descortinado. E destacou o ministro Gilmar Mendes pontos importantes durante a pandemia, e aqui queria destacar que, não por coincidência, mas por sintonia histórica, todos os pontos destacados pelo ministro Gilmar Mendes teve a participação efetiva na autoria da ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Felipe Santa Cruz, que aqui se encontra, era presidente da Ordem durante a pandemia, eu presidi a Comissão Constitucional, ingressamos com dezenas de ações no Supremo Tribunal Federal para que tivéssemos a ação do Estado brasileiro em proteção da saúde pública. A omissão administrativa, a omissão do Executivo fez com que a Ordem fosse ao Supremo para solicitar a atuação para salvar vidas em nosso país. Assim foi uma ação da OAB que resultou na definição da competência dos entes federativos, todos eles, para atuar na proteção à pandemia. Imaginem vocês, imaginem as colegas advogadas, todos os magistrados aqui presentes, se um tema como a pandemia ficasse vinculado unicamente ao governo federal, excluindo a atuação de estados e municípios naquela época. Então, foi uma ação da OAB, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a competência também dos entes concorrentes, dos entes federativos, para atuar na questão da pandemia, inclusive com o isolamento social necessário para a proteção de vidas. Foi também resultado de uma ação da OAB, relatada, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Ricardo Lewandowski, que resultou numa determinação do ministro Gilmar Mendes, dando prazo para a aquisição das vacinas em nosso país e para a vacinação do povo brasileiro. Não estavam mais aguardando, a tolerância da sociedade brasileira já tinha esgotado. E tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal nesse momento de crise. Como também foi uma ação da OAB que fez com que o Supremo determinasse a transparência dos dados do Ministério da Saúde, porque queríamos ver quais eram os dados reais da pandemia em nosso país. Logo em seguida, na discussão sobre o sistema eleitoral das urnas eletrônicas, já agora na gestão do presidente Beto Simonetti, a OAB foi a primeira entidade da sociedade civil brasileira a declarar a legitimidade do pleito eleitoral realizado em nosso país. A partir de auditoria feita pela OAB, a OAB concluiu de que as urnas eletrônicas realmente conseguem expressar em números a vontade popular posta naquela máquina. Então, a atuação da OAB naquele momento foi fundamental. Estava falando para o ministro Gilmar Mendes que um outro exemplo da atuação da Ordem, que o Supremo Tribunal Federal teve que intervir de forma favorável à atuação da democracia, foi sobre a discussão, imaginem, de um tal poder moderador às Forças Armadas.
Isso parece que estamos falando de algo do século passado, que teria acontecido há 100 anos. Não, estou falando de algo de 4 anos atrás. Algo ontem. Algo que aconteceu, e estamos aqui com o Gustavo Binemboy, eu, Gustavo Binemboy e Felipe Santa Cruz, elaboramos um parecer para dizer que não há poder moderador das Forças Armadas, porque, na verdade, o Brasil, como os Estados Unidos da América, nós bebemos nos Estados Unidos da América a teoria do check and balance, dos freios e contrapesos, do controle recíproco entre os poderes. Não há um poder moderador em nosso país desde a Constituição Imperial, a primeira da nossa história, que, como sabemos, na República não se repetiu mais esta figura do poder moderador. Mas foi importante que também o Supremo Tribunal Federal se manifestou, já desta feita sob a relatoria do ministro Luiz Fux, pela inexistência deste tal poder moderador das Forças Armadas. Então, quando o tema deste painel se refere à separação de poderes, eu prefiro tratar de equilíbrio dos poderes. Me parece que é o que nós devemos buscar. É o equilíbrio, e a moderna teoria constitucional fala sobre isso. Quer dizer, este equilíbrio para ser buscado, nós temos que ler primeiro nos pais fundadores, como já disse, da Constituição Americana, do Estado norte-americano. Quando Madison vai falar, ministro Vital, que nós temos governos de homens e não governos de anjos. Se tivéssemos o governo de anjos, nós não precisaríamos de sistema de controle, não precisaríamos, portanto, do poder detendo o poder. E como diz Montesquieu, para evitar justamente o abuso de poder, é preciso que haja este controle recíproco entre os poderes. E o papel dos tribunais constitucionais deve ser interpretado à luz desta dogmática, no meu entender, sobre o equilíbrio entre os poderes e deste controle recíproco. Em momentos de crise, como na defesa da democracia, na omissão em relação à pandemia, o maior ativismo é esperado de um tribunal constitucional. Em outros momentos, em momentos de normalidade institucional, é esperado uma atitude de autocontenção, ou de deferência ao Legislativo e ao Executivo, porque vivemos uma democracia representativa. Faz-se necessário, portanto, que as políticas públicas, como bem defende o ministro Gilmar Mendes e o Dr. Paulo Gonet em seu livro Curso de Direito Constitucional, que as políticas públicas sejam respeitadas pelo Judiciário diante da capacidade institucional mais adequada para os outros poderes desempenharem. Não pode o Judiciário substituir as escolhas políticas legítimas do Legislativo e do Executivo que representam a população, o poder popular, e tem feito de forma adequada. Estava conversando ontem com o ministro Marco Aurélio Belise sobre isso. O Supremo tem feito, não é, ministro Belise, de forma adequada este equilíbrio, esta autocontenção ao longo de sua história. Como, por exemplo, muito adequada a decisão do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal em não pautar a questão do aborto, porque entendeu que não estava madura o tema não estava ainda totalmente pronto para ser deliberado, ou seja, portanto, a melhor decisão, às vezes, é não decidir. A melhor decisão, por vezes, é não decidir, aguardar a maturação ou esperar o debate legislativo, o debate na sociedade, para que a decisão venha mais legitimada, como diz Haber, no sentido de que temos uma sociedade aberta, plural, dos intérpretes da Constituição. Sem dúvida alguma, já falei de Gilmar e de Gonet, que era uma das citações que gostaria de fazer sobre o tema, mas uma outra, que aqui vai uma homenagem muito especial, de José Afonso da Silva, que completou 100 anos de idade. E é também um dos principais responsáveis
por esta ascensão do direito constitucional em nosso país, em que ele fala justamente sobre, tanto sobre a eficácia da Constituição, como sobre a necessidade dos poderes se limitarem mutuamente para que haja esse equilíbrio entre os poderes. Eu tenho defendido também, ministro Gilmar Mendes, a necessidade de diálogos institucionais. As instituições devem dialogar no plano da prática. O ministro Gilmar Mendes estimula muito isso na sua prática. O judiciário não pode se isolar, deve dialogar com o Congresso Nacional, deve dialogar com o Executivo. Quer dizer, não há donos da verdade na vida nem no direito. A única verdade absoluta é a inexistência da verdade. E quando se diz quem tem a última palavra no direito, eu acho que no direito constitucional não há uma última palavra. O que há são rodadas hermenêuticas, e eu cito exemplos concretos em nosso país. 2, para ficar em apenas poucos. Primeiro, sobre a questão da verticalização das coligações proporcionais. O TSE vaticinou e o Supremo legitimou no sentido de impor no Brasil a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias proporcionais. O Congresso Nacional reagiu e aprovou a emenda constitucional, aduzindo que não, o Brasil não iria ter verticalização. O poder político, portanto, emitiu essa decisão. Posteriormente, a matéria veio ao Supremo. O Supremo considerou que não era uma questão de cláusula pétrea, validou a emenda constitucional, apenas disse que não seria aplicada nas eleições seguintes, porque daí iria ferir a cláusula da anualidade das normas que alteram o processo eleitoral, artigo 16 da Constituição. Então, um exemplo de diálogo entre as instituições. Isso não diminui a importância do Supremo Tribunal Federal. Foi uma reação legítima do Congresso Nacional. O que não podemos conestar é com um projeto que tramita no Congresso Nacional, no sentido de que o Supremo, para deliberar, precisa ser condicionado a leis do Congresso Nacional, ou o Congresso Nacional poderia, por decreto, revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso seria uma invasão impensável nas competências do Judiciário feitas pelo Legislativo. Não é isso que eu estou a pregar. Estou a pregar diante de uma decisão do Supremo, o Legislativo poder também legislar sobre a matéria. E aconteceu um segundo exemplo recente, a questão da vaquejada. O Supremo Tribunal Federal considerou a vaquejada, que é uma prática cultural do Nordeste brasileiro, inconstitucional por maus tratos aos animais. Pois veio uma emenda constitucional dizendo que a vaquejada era uma manifestação cultural de nosso país e que poderia existir desde que assegurados o mínimo de bons tratos aos animais, e foram feitas legislações para determinar que os animais que participem de vaquejadas tenham um mínimo de proteção. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 2 semanas atrás, concluiu, que me parece que a unanimidade de seus membros, de que a emenda constitucional é constitucional. Então, um exemplo de um diálogo institucional que está aflorando em nosso país, que é um diálogo saudável. Esse, sim, é um diálogo que devemos estimular. Mas, como disse, não este outro, que não é diálogo, mas é uma intervenção do Legislativo sobre as funções precípuas do Judiciário, que não podemos admitir. Gostaria também de tratar, e estou caminhando para o final, de que, dentre os papéis de um Tribunal Constitucional, sem dúvida alguma se encontra as garantias dos direitos fundamentais. E como se trata de garantias dos direitos fundamentais, é papel do Supremo Tribunal Federal somente admitir a restrição aos direitos fundamentais quando ultrapassado o teste da proporcionalidade. A proporcionalidade em seu sentido amplo e com as suas subespécies da adequação, da necessidade e da justa medida. Uma determinada intervenção na órbita do direito do cidadão, uma determinada restrição do direito fundamental, ela é adequada para atingir o fim almejado?
esse é o primeiro teste. Ela é idônea para tal alcance? Sendo adequada, passa-se ao segundo teste, que é o teste da necessidade. Não haveria uma medida menos invasiva no âmbito da privacidade ou no âmbito das liberdades, no âmbito dos direitos fundamentais, para atingir o mesmo fim pretendido? É o teste da necessidade. E, por fim, a justa medida, ou a proporcionalidade em sentido estrito, que significa, como todos sabemos, sopesar as desvantagens dos meios com as vantagens dos fins. O que eu vou alcançar, como no caso da pandemia, que é a saúde pública, a proteção da saúde pública, é proporcional, é tão importante que justifique retirar a liberdade dos brasileiros de circular para o isolamento? Esse teste do sopesamento das desvantagens dos meios para as vantagens dos fins é o teste da justa medida. Eu percebo que nós todos que fazemos o mundo jurídico, por vezes esquecemos da necessidade de esgotar esta argumentação. Está a nos obrigar que sejamos o mais objetivo possível na restrição dos direitos fundamentais. E esta, de novo, é uma teoria do direito alemão trazida ao Brasil, principalmente pelo ministro Gilmar Mendes, que temos que não nos desocupar dela. E assim o Supremo fez, e também agora na presidência do ministro Gilmar, quando, por exemplo, retirou as algemas, a necessidade de prisão com algemas. Só se prende com algemas se for indispensável para a segurança e para aquele ato, e não para humilhar o preso, quer dizer, uma importante medida que aplicou este princípio fundamental. Dentro desta lógica também, a OAB defende que o devido processo legal, em especial a proteção das prerrogativas dos advogados, é fundamental para o Estado de Direito. Faz parte da legitimação do processo. Não há processo justo somente pelo resultado. O processo, para ser justo, faz-se necessário que o seu andar, que o seu procedimento seja respeitante de todas as prerrogativas constitucionais do cidadão, inclusive e principalmente a preservação das garantias profissionais da advocacia. O advogado não é um intruso no sistema de justiça. O advogado, na verdade, ele é partícipe, ele é essencial, ele é indispensável à administração da justiça. Isto está posto em um dispositivo expresso da Constituição da República, a que todos nós juramos cumprir. E, portanto, a OAB, quando propugna pelas prerrogativas dos advogados, não está se opondo aos poderes. Ela está querendo colaborar com os poderes e dizendo aos poderes que todos nós somos protagonistas da prestação jurisdicional. E temos tido, do Supremo Tribunal Federal, ao longo da história, também um apoio e um atendimento e um acolhimento, principalmente em razão, por exemplo, da inviolabilidade do Estatuto da Advocacia, que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado e protegido. O ministro Lewandowski foi relator do Estatuto da OAB, que já previa essa garantia. O ministro Gilmar Mendes foi relator de diversas reclamações da OAB, e todos acolhendo, no sentido de que, se o advogado não tem acesso aos computadores da acusação, a acusação não pode ter acesso aos computadores da defesa, porque senão a paridade de armas não estaria sendo respeitada no sistema de justiça. Uma última palavra sobre o impacto da era digital em todas as reflexões que estamos fazendo. É inadmissível, hoje em dia, concluir ou refletir sobre qualquer tema sem verificar que estamos nos encaminhando a algo que não conhecemos ainda adequadamente. A algo novo, ministro Benedito. A algo que temos que ficar atentos. Os algoritmos, os monitoramentos, as manipulações, as fake news, isso tudo faz com que nós tenhamos, enfim, que ficar sempre atentos, reflexivos, protetivos. Importante essa iniciativa do Ministério da Justiça, ministro Lewandowski,
sobre uma tentativa de regulamentação da matéria. E a OAB, novamente, foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo, acolhendo uma ação da OAB, de forma pioneira, estabeleceu em nosso país o princípio da autodeterminação informativa. O Dr. Breno ali participou também desse momento em que houve uma medida provisória no nosso país que queria acessar os milhões de dados, 200 milhões de dados de todos os brasileiros telefônicos. O Executivo iria acessar os dados de todos os brasileiros. A OAB foi ao Supremo Tribunal Federal e tivemos acolhida a ação que declarou inconstitucional essa medida, protegendo a privacidade dos brasileiros e assegurando o princípio da autodeterminação informativa que dialoga com o impacto da era digital no que estamos refletindo. Para concluir, presidente Beto Simonetti, agradecendo o seu convite por ajudar na coordenação desse evento e por falar nesse momento. Quero dizer que a vida de todos nós é uma vida de acertos e erros. Se nascêssemos prontos, não precisaríamos viver. A vida serve justamente para a correção de rumos e os poderes em nosso país, especialmente o judiciário, têm uma história de mais acertos do que erros, sem dúvida alguma. Uma ou outra questão, quando posta, não significa que a OAB, por exemplo, está contra o Supremo Tribunal Federal. A OAB sempre quer estar ao lado, principalmente porque a meta a ser atingida é a mais adequada, que é a defesa do Estado Democrático de Direito. Mas todos estamos sujeitos a críticas, sugestões, avaliações, aperfeiçoamentos. E é nesse momento que a OAB participa, com aquela ideia de que a diferença entre o veneno e o remédio, por vezes, é a dose. E talvez a advocacia brasileira participando, a dose a ser aplicada deve ser proporcional, deve ser uma dose cautelosa, uma dose justa, como tem sido a atuação do Supremo Tribunal Federal ao longo da sua história, com aquela ideia de que cautela, equilíbrio, caldo de galinha não faz mal a ninguém e faz muito bem à democracia brasileira. Todos nós, democratas, vamos unir em defesa da nossa Constituição. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o nosso presidente sempre, Marcos Vinícius Furtado Coelho, também organizador deste evento, que de sua fala, toda ela me seduz, sobretudo no que toca e no que tange ao estímulo necessário ao permanente diálogo. E é isso que, com muito esforço e muito zelo, nós temos tentado fazer entre a Ordem e o Supremo Tribunal Federal, entre a Ordem e o Congresso Brasileiro, entre a Ordem e o Superior Tribunal de Justiça, entre a Ordem e todas as instituições do Brasil. E dentro desse esforço, Marcos, às vezes também cabe a crítica, e a crítica é feita e deve ser feita de forma precisa, mas sempre respeitosa, enfrentando pontualmente tudo aquilo que nos traz dores e angústias. Quero dizer que o ministro Gilmar Mendes é um desses homens também, que estimula o diálogo e tem tido uma oitiva muito atenta às questões que a Ordem dos Advogados do Brasil tem levado ao Supremo Tribunal Federal. E na condição de decano do Supremo Tribunal Federal, tem a consciência, a sensibilidade da necessidade de a advocacia poder, dentro daquele tribunal, em qualquer ambiente da justiça brasileira, poder atuar ampla e livremente na defesa dos seus clientes e da democracia. Muito obrigado, portanto, também, ministro Gilmar Mendes. Eu passo a palavra ao nosso querido amigo e parceiro, vice-reitor de Planejamento, Coordenação e Relações Institucionais da Universidade Complutense de Madrid, José Maria Coelho, de Portugal Martinez del Peral, que figurará como o último expositor de nosso primeiro painel. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Bueno, pues nuevamente muchas gracias.
vuelvo a disculparme por emplear una vez más la lengua de Cervantes para dirigirme a todos ustedes como último panelista de esta mesa. Quería agradecer enormemente la palabra y la compañía, el acompañamiento en esta relevante actividad de Gilmar Méndez, de Luis Felipe Salomao, de Marcus Vinicius Furtado Coello y de José Alberto Simonetti. Querría también tener una palabra de ánimo para una querida colega que no ha podido acompañarnos hoy, la profesora Roca Fernández, que debido a un pequeño accidente doméstico, digamos, no ha podido hacerse presente hoy entre nosotros y que le hubiera gustado muchísimo estar aquí y a quien procuraré sustituir de la manera más honrosa posible. Comenzaba este seminario con las interesantísimas reflexiones, con la interesantísima ponencia de Ricardo Lewandowski, que hacía mención a que el mundo de hoy es un mundo jalonado, condicionado por un conjunto de crisis. El ministro Lewandowski nos ha hablado de crisis económicas, como la que arrancó quizá la más última y global en el año 2009, con la crisis de la subprime, que enseguida se contagió a todo el mundo. Hablaba de crisis sanitarias, como el COVID-19, que condicionó todas nuestras democracias y todos nuestros sistemas de justicia. Hablaba de crisis más recientes, como las crisis climáticas, con algunos elementos asociados de grandísima relevancia, como por ejemplo las inmigraciones climáticas tan recientes, ¿verdad? Y hablaba de crisis políticas en general, como esta inestabilidad, esta polarización hacia los extremos de los regímenes democráticos más importantes del mundo y de ese fenómeno que Lewandowski ha denominado con mucho acierto tendencia a la desglobalización. Bueno, pues yo, complementando lo que decía el ministro Lewandowski sobre estas crisis económicas, sanitarias, climáticas, políticas, me atrevo a poner una crisis más encima de la mesa, y es la crisis jurídica. Nuestro mundo encara hoy una relevante crisis jurídica que se está extendiendo como una moneda falsa en muchas de nuestras democracias. Y esta moneda falsa que se está extendiendo es una suerte de nuevo principio, una suerte de confrontación en lugar de una complementariedad, en lugar de una necesidad irreductible entre el principio democrático y el Estado de Derecho. Hoy se pretende convencernos muchas veces de que los tribunales que ejercen la función de custodia de la constitucionalidad y los tribunales en general no están legitimados, carecen de legitimación para llevar la contraria a los poderes legislativos, ejecutivos e incluso al propio sufragio popular. Miren ustedes, como señalaban hace un momento Méndez y Salomao, efectivamente, en un mundo que cada día es más pequeño, conviven numerosos sistemas jurídicos y se han descrito muy bien las particularidades, las especialidades, la brillantez de las especialidades del régimen brasileño. En síntesis, todos sabemos que la legitimidad democrática del juez continental, del juez europeo, radica en que es un aplicador de la ley. El juez europeo aplica con prudencia, aplica con inteligencia, aplica con sensatez, pero se limita a aplicar la ley. De ahí la legitimidad democrática de la resolución del juez continental, del juez europeo, porque se apoya en una fuente que indudablemente goza de legitimidad democrática, por lo que sus mandatos judiciales también gozan de esta legitimidad. Frente a este sistema europeo, encontramos el sistema anglosajón, en el que, en el mundo del common law, el juez no solamente es un aplicador de derecho, como lo es el juez continental, es además un creador de derecho. Existen muchas normas no escritas, un código penal. El juez, en el mundo anglosajón, tiene libertad para fijar penas, tiene libertad para crear derecho. Y precisamente porque no es solo un aplicador, sino también un creador de derecho, necesita de este respaldo democrático. Requiere de una legitimidad democrática reforzada porque precisamente su papel no es solo aplicar, sino que es crear el derecho que va a aplicar a continuación. Desde esta perspectiva, el juez anglosajón requiere además esta legitimidad democrática porque desde su posición va a confrontar, va a afrontar, va en ocasiones
a corregir lo que hagan otros poderes, por ejemplo, poderes ejecutivos democráticamente elegidos de forma directa. Lo cual hace, una vez más, que se requiera esta legitimidad democrática directa del juez, que no concurre, que no es necesaria en los sistemas continentales, en los sistemas europeos, sin que se pierda la legitimidad del mandato judicial. Pero miren ustedes, todo esto que es así viene unificado porque da igual si elegimos el mundo anglosajón o si elegimos el mundo continental, si elegimos el sistema del common law o si elegimos el sistema de mera aplicación de la ley. Porque en ambos casos, la ley de leyes, la norma de normas, la Constitución tiene siempre la misma función. Y esta función es separar, apartar, abrigar, alejar las decisiones políticas fundamentales de lo que son mayorías políticas coyunturales. Empezando por los derechos fundamentales, que están fuera de toda duda. Da igual la mayoría política coyuntural que presida el gobierno de un país. La decisión política fundamental juridificada en la Constitución pasa por la protección de los derechos fundamentales y, naturalmente, de otros extremos importantes para la institucionalidad, como por ejemplo el modelo territorial. De alguna manera se contrapone hoy la existencia de una Constitución sin democracia a una democracia sin Constitución, como tantas veces recuerda en las aulas de la Universidad Complutense Alfonso Fernández Miranda. Miren ustedes, evidentemente no puede existir una Constitución sin democracia. Esto es algo que es obvio. Evidentemente, sin votos no puede haber una norma que goce de la legitimidad suficiente como para recoger el pacto institucional que gobierna la legitimidad del ejercicio del gobierno judicial, del gobierno legislativo y del gobierno ejecutivo. Evidentemente, si no hay democracia es imposible que exista una Constitución. Es obvio, sin votos no puede haber una norma. Pero mucho menos evidente, igual de importante, es que si no existe esta Constitución, tampoco puede existir democracia. Por lo tanto, ni democracia sin Constitución, ni Constitución sin democracia. Si tenemos una Constitución sin democracia, nos hemos saltado el principio del Estado democrático. Hemos destruido uno de los fundamentos del sistema. Pero si tenemos una democracia sin Constitución, nos hemos saltado no el Estado democrático, pero sí el Estado de Derecho. Y uno es tan importante como el otro. Los sistemas constitucionales contemporáneos no son la democracia griega, una democracia en la que el poder popular desconoce límites incluso sobre los derechos fundamentales de los individuos. Al revés, la Constitución, como decía, da igual en el sistema anglosajón que en el sistema continental, separa, abriga, protege, resguarda los derechos de cada uno de nosotros por encima incluso de la determinación política general. Esta es la grandeza del Estado de Derecho. Bien, pues en el mundo de hoy existe una tendencia profundamente antijurídica y profundamente antidemocrática para confrontar, como si fueran cosas distintas, el principio democrático, el Estado democrático y el Estado de Derecho, cuando es imposible que exista un Estado de Derecho sin Estado democrático, pero es igual de imposible que exista un Estado democrático sin Estado de Derecho. Es imposible que exista un Estado verdaderamente democrático si no se respetan los principios del Estado de Derecho y si no se respeta la Constitución como norma. Las democracias son democracias no porque tengan votos, sino porque tienen leyes. Las democracias, evidentemente, sin votos no serían democracias, pero estos votos sirven para legitimar las leyes, para legitimar democráticamente estas leyes y convertirlas en fuente de la voluntad popular, que van a ser aplicadas todos los días. Los votos nos sirven para legitimar a nuestros gobernantes y para que la ley sea la expresión de la voluntad popular. Pero la aplicación de esta ley, que es la voluntad popular, configurada como un mandato general, es la que verdaderamente traduce el régimen democrático en un gobierno justo, en un gobierno que protege los derechos de todos, en un gobierno que en ocasiones puede ser contramayoritario y, por lo tanto, en un gobierno que se funda en leyes. Insisto, porque una democracia y un régimen democrático es democrático, no solo porque tenga votos, sino necesariamente también porque tiene leyes, empezando por la Constitución. Existe, por tanto, digamos, esta pugna. Y aquí es donde existe una necesidad de configurar, de definir y de recordar lo obvio.
cuál es el papel de la justicia constitucional y cuál es el papel de los jueces que ejercen la justicia ordinaria. Pues miren ustedes, precisamente el papel de los jueces es muchas veces el de la corrección, es el de la restauración de la legalidad. Y en particular en el caso de la constitucionalidad, cualquier poder del Estado puede en un momento dado actuar fuera de la Constitución. Puede hacerlo el Poder Judicial. Es frecuente y por eso un tribunal superior sujetará ese mandato judicial a lo que establece la Constitución por vía de recurso. Y a eso todos que somos juristas, estamos acostumbrados y lo vemos como algo razonable. Más nos cuesta considerar a veces que el Poder Judicial pueda en un momento dado corregir al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, con relativa asiduidad, puede, por razones muy distintas, actuar fuera de lo previsto en el ordenamiento jurídico. Y para eso están los jueces y para eso está el juez de la constitucionalidad. Precisamente para restaurar la legalidad y regresar las cosas al estado que la Constitución preveía. Y el colmo de la dificultad pasa hoy por entender que un tribunal constitucional es precisamente el órgano que la Constitución prevé, incluso para enmendar lo que ha dicho un Parlamento o para enmendar incluso lo que ha dicho el sufragio. ¿Esto es antidemocrático? Todo lo contrario. Esto es la garantía de la eficacia normativa de la Constitución. Esta es la realidad del régimen constitucional. Esto es para lo que efectivamente sirve una Constitución. Porque la Constitución, si no tiene detrás un juez que la aplica cotidianamente, será una norma vacía de contenido, sin eficacia normativa. Y desde ese punto de vista, no es solo que el Tribunal Constitucional o el juez que ejerza la constitucionalidad pueda corregir a los demás poderes, pueda incluso corregir al Parlamento. Es que al Tribunal Constitucional se le ha inventado precisamente para corregir al Parlamento cuando actúe fuera de la Constitución. Cuando, en determinada hipótesis y por razones políticas coyunturales, pueda incluso saltarse los derechos fundamentales de las personas, de las mayorías, de las minorías y de los individuos, de todos, porque eso es lo que caracteriza el papel de la constitucionalidad. Miren ustedes, nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional, nombrar a los jueces en general, nunca fue fácil. Duverger, después de 40 años estudiando el asunto, llegó a una melancólica conclusión, que establecía que si a estos ministros, a estos magistrados los nombra el Parlamento, carecerán de imparcialidad. Si los nombra el Gobierno, carecerán de independencia. Si los nombran los jueces, carecerán de legitimidad, y si los nombra el sufragio popular, carecerán de competencia. Nunca fue fácil elegir un sistema, pero se elija el sistema que se elija, exista el acuerdo que exista, el papel del Tribunal Constitucional y, en general, de los jueces que ejerzan esta justicia ordinaria, debe ser necesariamente respetado por los demás poderes. Miren ustedes, el papel de la jurisdicción se funda en dos elementos: su independencia y su imparcialidad. La independencia es un invento históricamente muy reciente, como también recuerda siempre Alfonso Fernández Miranda. Es un invento muy reciente. La independencia se inventa en la Revolución Constitucional a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Lo que pretende la independencia es la separación de poderes, que los jueces tengan dentro de un Estado con poderes divididos, un poder para ellos mismos y solo para ellos, para que no se vea contaminado por la acción del Ejecutivo ni por la presión del Legislativo. Para ello hace falta esta independencia del Poder Judicial. Y esto, repito, reitero, es un invento relativamente reciente. La imparcialidad, en cambio, es un invento mucho más antiguo. Lógicamente, antes de la Revolución Constitucional existían los jueces. Y la imparcialidad, es decir, que el juez no sea parte de la controversia, que el juez no tenga interés en la controversia que tiene que resolver, no es un invento de la Constitución, es un invento, como tarde, de los juristas de Roma. Independencia e imparcialidad son cosas que deben ir unidas, pero que son distintas. Si nos olvidamos de la independencia, no habrá Estado de Derecho. Pero si nos olvidamos de la imparcialidad, no es que no haya Estado de Derecho, es que no habrá derecho. Y esta circunstancia es la que, desgraciadamente, en algunas reformas del funcionamiento de la justicia que hoy podemos ver en estados de nuestro entorno, en grandes democracias, en países hermanos, se configuran como
verdaderamente amenazantes del régimen democrático. Y debemos, a través de actividades como esta, permanecer vigilantes. El mejor custodio, el mejor vigilante, sin duda, es la abogacía corporativamente. La abogacía, porque sin abogacía no puede existir Estado de Derecho. Sin abogacía no puede existir promoción del derecho fundamental de cada ciudadano, como mencionaba al principio de mi intervención. Y sin promoción de estos derechos de los ciudadanos existirá una justicia ideal, pero jamás una justicia real. No olvidemos, como decía el moderador, que cada vez que un abogado interviene, que cada vez, como decía Furtado Coello, que un abogado ejerce su función ante un tribunal de justicia, hay que respetar su inviolabilidad, porque lo que está es ejerciendo un derecho fundamental que no le pertenece a él, sino que pertenece a la persona a la que representa. Estas son las reflexiones que quería compartir con ustedes y entre todos, con congresos como este, con seminarios como este, estoy seguro que mejoraremos la calidad de la justicia y el bienestar de nuestros ciudadanos en ambos hemisferios y en todas las latitudes del mundo. Muchas gracias. Parabéns ao vice-reitor José Maria Coelho de Portugal Martinez, que traz com muita contundência ao nosso debate uma densa reflexão, o que realmente cumpre com a ideia deste evento, que é de integrar o debate entre o Brasil e a Espanha naquilo que nos une. Eu agradeço a oportunidade de ter presidido este painel, um painel muito, para mim, algo e um fato que muito me honra, poder estar ladeado aqui do ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Felipe Salomão, do Marcos Vinícius Furtado Coelho, do próprio vice-reitor José Maria Coelho, e poder fazer a mediação do primeiro painel do evento, do segundo ano de nosso evento em Madrid. Para encerrar, eu agradeço aos palestrantes, cumprimento a nossa diretoria do Conselho Federal aqui presente, Felipe Sarmento, vice-presidente, Roseline Moraes, cumprimentando mais uma vez, Cris Cordeiro, Délio Lins e Silva, cumprimento o ministro Cássio Nunes Marques, que estará no próximo painel, agradeço ao ministro Lewandowski, que aceitou mais uma vez o convite para que aqui fizesse a estreia magna de nosso evento, presença do querido amigo e Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também do Diretor-Geral da Polícia Federal, querido amigo Andrei Augusto Passos Rodrigues, a advocacia, já cumprimentei todos os presidentes e conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil aqui presente, mas queria fazer um cumprimento especial na pessoa da colega e amiga, doutora Guilmar Mendes, que sempre abrilhanta os nossos eventos. Cumprimento todos os ministros do STJ, as pessoas do ministro Luiz Felipe Salomão e do querido amigo Mauro Campbell Marques, hoje Corregedor Nacional de Justiça. Parabenizando e agradecendo mais uma vez a disposição do Rony, do Maneira, nosso querido Gedeon, do Marcos Vinícius Furtado Coelho e de todos aqueles que colaboraram para o sucesso desse evento. Está, portanto, encerrada a primeira mesa do nosso evento, já chamando para cá os próximos painelistas. Ministro Cássio Nunes Marques, Procurador Paulo Gonet Branco, Ricardo Alonso Garcia, Eduardo Maneira, e o mediador será o presidente sempre, Felipe Santa Cruz. Muito obrigado e boa tarde a todos.